Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos aqui agora discutir, vamos revisar alguns pontos de extrema importância para a sua prova final. Você que ficou na final de literatura, eu tenho 3 assuntos, tá? Tenho 3 assuntos que são de extrema importância, que a gente já viu esse conteúdo ao longo do ano e a gente não teve dificuldade alguma, tá? São assuntos fáceis que em determinado momento eles são até parecidos, algumas características. Por exemplo, olha só para você se ligar, para você não se perder no estudo da sua prova final. Para você que ficou na final, eu tenho aqui trovadorismo, barroco e arcadismo. Wilson, quais são os conteúdos da final, tanto nono ano e primeira série? Tá? Então eu tenho, para o nono ano e primeira série, eu tenho 3 conteúdos. Trovadorismo, barroco e arcadismo. E aí a gente tem alguns pontos importantes sobre a questão do trovadorismo, que é o primeiro assunto que a gente vai abordar. Vamos abordar agora algumas características, falar sobre algumas características do trovadorismo. Primeiro ponto. Quando a gente fala sobre trovadorismo, primeiro nome que tem que vir à cabeça: Idade Média. Trovadorismo, Idade Média. E aí você lembra de alguns contextos históricos que são de extrema importância. Por exemplo, o que é que eu tenho na Idade Média? Eu tenho o domínio da Igreja Católica, eu tenho o domínio do Estado, eu tenho a Igreja Católica e o Estado caminhando juntos em relação a quê? Estado, altíssimos impostos, não é? A Igreja Católica, naquela época, a questão das indulgências, a questão da venda das indulgências, o suposto terreno garantido no céu ou a comercialização da salvação, tá certo? Que são pontos importantes. E aí o que acontece? Nosso contexto histórico vai ser esse. Eu tenho um contexto de mercado, que é o contexto comercial, que é justamente o feudalismo, tá? O comércio feudal, o feudalismo entrava como uma grande estrutura econômica na época. Então o feudalismo era o quê? Tinha o senhor feudal e tinha a divisão dos feudos. Os feudos eram como se fossem áreas demarcadas e cada senhor feudal ele era responsável pelo seu feudo. E ali ele plantava, colhia e comercializava a sua colheita. Então nós tínhamos 3 tipos de feudo. O feudo próximo dos rios, que esse feudo, que eram próximos dos rios, eles plantavam e colhiam em grande quantidade e qualidade, é importante. Quanto mais o feudo fosse próximo dos rios, em maior quantidade e qualidade, ele conseguia plantar e colher. E aí, uma vez colhendo com grande qualidade, ele poderia colocar o preço lá em cima, que a sua margem de lucro ia ser maior. Também tínhamos os feudos que ficavam um pouco distantes dos rios. Esses não produziam em grande quantidade e a sua qualidade ela era intermediária. E tínhamos os feudos que ficavam distantes dos rios. Essa produção ela era em menor quantidade e a sua qualidade era muito baixa. Então, nós tínhamos essa divisão nos feudos, que era como era a estrutura econômica da época, existia sim uma certa classificação social em cima desse contexto. Tá? Então, dentro desse ponto, nós temos pontos importantes. Então, falamos sobre o contexto histórico, a igreja e o Estado, falamos sobre a questão do feudalismo e dentro dos feudos existiam os chamados senhores feudais, né? Os senhores feudais que eram os donos dos feudos e eles tinham seus servos. Esses servos, eles tinham um pacto de obediência, que esse pacto de obediência é chamado de vassalagem amorosa. Vassalagem amorosa por quê? Porque a vassalagem amorosa colocava o servo na posição de total obediência ao seu senhor. Que essa vassalagem amorosa vem para cá. Essa vassalagem amorosa ela vai estar presente na cantiga de amor, que é justamente o eu lírico masculino. É quando o homem se coloca na condição de servo da mulher amada. E aí já a gente chega lá. Então, existia um pacto de obediência entre o servo e o senhor, chamado vassalagem, tá? Um pacto de obediência e de confiança.
Então, esses são alguns pontos importantes que a gente fala, que a gente revisa, que a gente retoma aqui alguns pontos importantes sobre esse contexto do trovadorismo. Mas não vamos esquecer, trovadorismo, Idade Média. Trovadorismo, Idade Média. E aí é importante lembrar o quê? O contexto literário da Idade Média, é o trovadorismo. Não vamos esquecer, o contexto literário ele é o reflexo do contexto histórico, político e social. E aqui nós temos, no trovadorismo, nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Cantigas de amor e as cantigas de amigo. E aqui eu tenho o eu lírico masculino, vassalagem amorosa. Nós temos o que chamamos de amor cortês, tá? Amor cortês ou amor da corte. Lembrando que esses pontos, eles são importantes pelo quê? Nós tínhamos aí os contratos de casamento. Nós tínhamos os contratos de casamento, onde princesas e príncipes se casavam e muitos nem se conheciam direito ou nunca tinham olhado um para o outro, mas já tinham o casamento marcado, o casamento arranjado, o casamento combinado entre contratos. Por quê? Pegava a família do príncipe, pegava a família da princesa, organizava o casamento entre eles, um contrato nupcial, e aí o que era que acontecia? As famílias que já eram ricas, elas iriam ficar mais ricas ainda, por quê? Porque elas estavam juntando os seus nomes, juntando suas famílias, e dentro dessa perspectiva, elas passavam a ser o quê? Unidas e passavam a ter vez e voz politicamente na sociedade. Então, o casamento entre os filhos era basicamente a seguinte regra: case e deixe para amar depois. Case e se apaixone depois. Por quê? O foco era o contrato comercial. E aqui nós temos as cantigas de amor, eu lírico masculino, vassalagem amorosa. O homem se colocava na condição de servo da mulher amada, colocava a mulher amada num pedestal e ali ele iria satisfazer todas as vontades da mulher amada. Tá? Ele iria se colocar na condição de servo, independente de amor ou de paixão. Existia aquela máxima na Idade Média: se eu o amo, se eu a amo, o amor que eu tenho é suficiente para nós dois. E aí estava inserido a vassalagem amorosa. Lembrando que esse contexto aqui, Wilson, mas você está falando dos amores e relacionamentos entre príncipes e princesas. Mas poderia existir um relacionamento de classe social diferente? Poderia. Só que na maioria das vezes, quando existiam os relacionamentos de classes sociais diferentes, eram relacionamentos que eram às escondidas. Porque, por exemplo, se a filha do rei, a princesa fulana de tal, ela se apaixona por um cara de uma classe social mais baixa, se o pai descobrisse o seu envolvimento com ele, o pai colocava a filha para fora de casa e ela não iria ter direito à herança de nada. Ela iria se tornar pobre. Por quê? Porque existia uma preocupação não com a felicidade dos filhos, mas existia uma preocupação com o que é que as pessoas vão achar da minha família. O que é que a família A, B e D, elas vão falar da minha família. Então as pessoas viviam muito de aparência, viviam muito de mostrar algo, uma harmonia que nunca tinha existido. Então a vassalagem amorosa é isso daí. O homem vai se tornar servo da mulher amada, realizando todos os seus desejos. Lembrando que a primeira cantiga trovadoresca, que marca o início do trovadorismo na Idade Média, vai ser justamente a cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares. E aí o que acontece? Paio Soares, ele vai compor essa cantiga da Ribeirinha, para uma mulher chamada, ela é da família Ribeiro, por ela ser pequena, branca e de expressões angelicais. Ele chamou a cantiga da Ribeirinha, né? Por isso que ele coloca o nome Ribeirinha, por ela ser pequena, delicada, angelical. Então foi a primeira cantiga que houve, né? A cantiga da Ribeirinha de Paio Soares. Paio Soares, ele é o eu lírico dessa cantiga, onde ele vai se manifestar porque ele vai se apaixonar por ela de longe.
Porque ele não podia chegar perto. Por que ele não podia chegar perto? Porque ela pertencia à nobreza e ele era da massa, ele era da plebe. Então, para evitar problemas, não só para ele, mas para ela também, que já estava prometida a outro, que era alguém muito rico, ele passa a admirá-la de longe, se apaixona por ela de longe. Tá? A paixão é recíproca? Mas eles não podem ter contato. Não que as pessoas soubessem, porque se o pai dela descobre, ela iria pagar com um castigo muito grande, porque não poderia ninguém da nobreza se apaixonar e formar laços familiares com alguém da plebe. Então, essa era a grande realidade. Na contramão não, seguindo o mesmo sentido, na cantiga de amor, o homem vai chamar a mulher de minha senhora. Onde, não só pela obediência, não só pela questão de se colocar como servo, mas também pelo simples fato de que, quando ele chamava a mulher de minha senhora, era justamente porque, em alguns momentos, ele preservava o nome da mulher amada. E aí ela respondia, como era que ele falava? Ó minha amada senhora, que saudade vos tenho de tê-la perto de mim. E como era que a mulher respondia? Ó meu grande amigo, também sinto saudades dos tempos em que nos tocávamos e nos abraçávamos. Então o homem chama a mulher amada de minha senhora e ela responde o chamando de ó meu grande amigo. Então, cantigas de amor, o homem chama a mulher de minha senhora, e nas cantigas de amigo, o eu lírico feminino chama o homem de amigo. Então nós temos o eu lírico feminino, o sofrimento pelo amado, onde muitas mulheres elas ficavam na espera do seu grande amado. Né? Muitas mulheres ficavam na espera do seu grande amado, criavam expectativas amorosas, expectativas de paixões trovadorescas, paixões avassaladoras, mas ficava só na expectativa. Em alguns momentos, a expectativa ela era muito grande e a frustração era proporcional ao tamanho da expectativa. Então, cantigas de amor, eu lírico masculino, cantigas de amigo, eu lírico feminino, tá? Cantigas de amor, eu lírico masculino, cantigas de amigo, eu lírico feminino. Temos mais duas cantigas, que são as cantigas de escárnio e maldizer, que são as cantigas satíricas. Mas ali é muito simples, muito prático, muito direto. Ali, tanto nas cantigas de escárnio e maldizer, eu tenho críticas diretas, críticas direcionadas. A quem? Não vamos esquecer que no início eu falei o quê? Que o contexto literário da Idade Média é o trovadorismo. E o contexto literário, ele é reflexo do contexto histórico, político e social. Então as críticas eram direcionadas a quem? Aos figurões do Estado, às grandes figuras, às grandes personalidades políticas da época. Não vamos esquecer, o público-alvo, Estado, representado pelos nobres, e também uma crítica muito forte relacionada ao clero, tá? Membros do clero da Igreja Católica, onde o clero ele era atacado pela sua hipocrisia. Ele exigia uma postura, mas agia com outra totalmente diferente. É aquela máxima, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá? Então, nossa primeira parte da revisão, tá? Revisão para final, a gente viu trovadorismo. Tá? Trovadorismo. Dê uma olhada nos materiais, olhe seu caderno, o livro, vocês têm tudo muito bem organizado em relação ao trovadorismo. Esse assunto do trovadorismo, a gente viu esse assunto na transição do meio do primeiro trimestre, pegando ali um pouquinho antes de terminar o primeiro trimestre, tá? Bem antes, um pouquinho antes da pandemia, quando a gente começou esse processo todo, nós já estávamos vendo o trovadorismo, tá? Então não esquece disso. Dá uma olhada no caderno, dá uma olhada no livro, e aí se organiza e revisa esses pontos. Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, e cantigas satíricas
de escárnio e maldizer. Então, cantigas líricas, amor e amigo, cantigas satíricas, escárnio e maldizer. Belezinha? Então, só se organiza aí que eu vou aqui organizar o quadro para a gente dar continuidade à nossa revisão, tá? Não sai daí, não. E aí, gente, como a gente estava vendo na nossa aula anterior, no início da aula, a gente falou sobre trovadorismo, e aí não esquece, trovadorismo ele representa o pensamento e a cultura da Idade Média. Não vamos esquecer disso. E aí, além do trovadorismo, eu trago duas escolas literárias também para compor esse conteúdo, né, da nossa prova final, que são duas escolas que representam a literatura colonial. Que eu tenho barroco e arcadismo. Elas representam, essas duas escolas, elas representam o quê? O Brasil colônia, a literatura colonial. Por quê? Porque o Brasil, ele era colônia de Portugal nesse período. Então eu tenho barroco e arcadismo. Tá? Então não vamos esquecer disso. Trovadorismo, Idade Média. Barroco e arcadismo, Brasil, colônia. Tá bom? E aí eu tenho barroco, arcadismo, barra neoclassicismo. E aí a gente vai entender o porquê ele também pode receber essa nomenclatura de neoclassicismo, tá bom? Então o que acontece? O barroco, alguns livros, eles vão ter o século XVI especificamente como marco inicial. Só que, o que acontece? Eu tanto posso ter século XVI, como posso ter século XVI barra século XVII, sem nenhum problema. Não altera nada cronologicamente. No arcadismo eu tenho século XVII, como também posso ter século, aqui no caso barra, século XVIII. Também não altera nada cronologicamente. Tá? É importante lembrar que o arcadismo, ele vai trazer tendências de uma introdução do romantismo. Mas isso aí, a gente não vai se preocupar. A gente tem que se deter em relação a esses dois pontos. O que acontece? Vamos lá. Barroco, século XVI, século XVII. O barroco poderia ter sido uma escola literária normal, mas não. Seria uma escola riquíssima dentro do contexto artístico. O barroco francês, o barroco rococó. Então poderia ser uma escola literária 100% exploração do contexto artístico. A arte poderia estar no topo da pirâmide. Seria a cereja do bolo. Só que o que acontece? Todo o contexto literário do barroco ele vai ser modificado. Ele vai ser modificado pelo quê? Pelo contexto histórico, o conflito ideológico entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Que esse conflito entre cristãos católicos e cristãos protestantes, esse conflito ele vai trazer o quê? Uma instabilidade emocional para a sociedade. Tá? E aí nós temos a reforma protestante, que essa reforma protestante ela permanece, ela acontece no século XV, lembrando que no Brasil a gente não tem Idade Média, mas ela acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna, pegando a literatura renascentista. Então a reforma protestante ela acontece no auge do classicismo. Por isso que eu já falei para vocês em algumas aulas, gente, na literatura quinhentista, as capitanias jesuítas elas vêm para o Brasil de maneira muito rápida, pela principal motivação de que o protestantismo ele estava expandindo na Europa. E eles tinham medo que o protestantismo chegasse ao Brasil. Então, eles vêm de maneira imediata. Só para recapitular alguns pontos, para que vocês possam ver que uma coisa está sintonizada com a outra. Reforma protestante, o pensamento da reforma protestante permanece, né? Protestavam por mudanças, principalmente mudanças de postura e mudança no discurso. Tá? Então, o que acontece? A reforma protestante, ela permanece, a Igreja Católica passa um período se autoavaliando para mudar alguns pontos importantes, né? Pontos onde a Igreja foi por demais atacada, então eles precisavam se reorganizar. Né? A figura do Papa precisava estar renovada e longe dos escândalos que foram denunciados. E aí o que é que vai acontecer? Enquanto eu tenho a reforma protestante,
a Igreja Católica ela inicia o movimento contra-reformista. Ou seja, a Igreja Católica ela vai reaparecer de maneira diferente. O elitismo que era visto em épocas anteriores, agora você vai perceber nesse período aqui, século XVI e século XVII, onde a Igreja Católica ela está se aproximando mais das classes populares, do povão como um todo. E aí, muita coisa começa a mudar. Eu tenho o movimento contra-reformista, tenho o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, mas o discurso vai passar a ser outro, tá? Lembra que a gente já falou na Idade Média, o discurso do teocentrismo, que era, falavam que pregavam a imagem de um Deus carrasco e vingativo na Idade Média? No século XVI, século XVII, o teocentrismo vai passar uma outra imagem. Não vai mostrar um Deus carrasco e vingativo, mas vai mostrar um Deus que é capaz de perdoar os seus pecados, desde que você se arrependa. E joga em cima das pessoas, o quê? Uma expectativa e uma ansiedade na busca pelo perdão. Por quê? Porque continua existindo a grande dúvida se as pessoas, quando morressem, elas iam para o céu ou para o inferno. Então a dúvida sobre céu e inferno ainda permanecia. Então, reforma protestante, movimento contra-reformista, teocentrismo, duas grandes referências do barroco, tá? Que já falamos sobre eles dois também, o padre Antônio Vieira, quando escreve o Sermão da Sexagésima, e o nosso amigo Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, tá? Então, não esquece desses dois nomes, o padre Antônio Vieira, que escreve o Sermão da Sexagésima, né? E também o nosso amigo Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. O que é que acontece? A filosofia do barroco, ela vai chegando ao fim. E a sociedade ela apresentava uma instabilidade emocional e psicológica. Então, uma vez que a sociedade apresentava uma instabilidade emocional e psicológica, era necessário o quê? Resgatar algo que devolvesse à sociedade estabilidade, razão e equilíbrio. E aí o que acontece? Começa a surgir o arcadismo. No barroco, nós tínhamos a abertura das escolas jesuítas. As escolas jesuítas que elas eram de domínio da Igreja Católica, onde ali elas iriam formar o indivíduo dentro da filosofia católica, como se ele estivesse sendo preparado para uma guerra contra os protestantes, tá? E aí é o tipo da coisa. Dentro desse contexto, quando os jesuítas eles assumem, né? Os jesuítas não, perdão, o arcadismo ele toma a frente, toma a dianteira e o barroco ele vai caindo, né? Vai entrando no seu declínio. O que acontece? Onde existiam escolas jesuítas, elas vão ser fechadas e vão se tornar arcádias lusitanas. Por que essas arcádias lusitanas? Primeiro, pela influência de Portugal, uma vez que o Brasil ainda era colônia de Portugal, tá? Através do Marquês, chamado Marquês de Pombal, ele vai mandar fechar todas as escolas jesuítas, expulsar todos os jesuítas, Brasil e Portugal, e se existisse algum jesuíta que permanecesse no Brasil ou em Portugal, esses jesuítas eles iriam morrer de maneira imediata, através da ordem do Marquês de Pombal. Tá? A ideia não era combater o barroco, a ideia era combater os excessos do barroco. Tá? Os excessos, existia um clima super depressivo, não de uma religião, mas de uma religiosidade. Tá? E aí, sem querer defender nenhum lado nem o outro, mas as duas estavam erradas, por quê? Porque elas estavam focando mais na discussão da sua filosofia do que no bem-estar da sociedade. Então nós temos aqui na transição barroco para o arcadismo recebe a nomenclatura também de neoclassicismo, ou seja, neoclassicismo, novo classicismo. Por que isso? Porque lembra do classicismo que a gente viu em aulas passadas? Que a gente falava sobre equilíbrio, razão, estabilidade, ciência. Lembra disso? Trazendo equilíbrio e razão para uma sociedade instável por causa da influência da Idade Média. A mesma coisa o arcadismo vai fazer. Ele resgata características do classicismo do século XV para trazer para a sociedade do século XVII. Então nós temos aqui iluminismo, uma vez que eles entendiam que não a religião, mas a religiosidade cegava as pessoas, deixava as pessoas dentro de um contexto
resgatando uma expressão da Idade Média, o período das trevas, o período da escuridão. E o que é essa escuridão? A falta de conhecimento. E aí eles traziam, através do iluminismo, aquela luz no fim do túnel, a luz do conhecimento para você discernir o que era bom e o que não era. A luz do conhecimento para você argumentar, para você questionar, para você ter suas dúvidas. Só que muitas pessoas, naquela época, buscavam as respostas para as suas dúvidas à luz da ciência e não mais à luz da religião. Tá? Então, antropocentrismo, perceba, eu tenho teocentrismo aqui, Deus no centro de todas as coisas, e passo a ter, no arcadismo, o antropocentrismo. Quem passa a estar no centro de todas as coisas? O homem. O homem vai estar no centro, e aí teve uma aula nossa que eu coloquei uma imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, tá? E aí o que é que vai acontecer? O homem vai estar no centro de quê? No centro do universo, no centro do conhecimento, sendo bombardeado pela ciência e pela filosofia. Ou seja, a maneira de pensar não era mais retrógrada, ela estava evoluindo, ela estava amadurecendo, fazendo que a sociedade voltasse a ser o quê? Uma sociedade que argumentava e questionava. E tinha suas próprias convicções e opiniões. Então, antropocentrismo, racionalismo, as dúvidas que antes eram buscadas na religião, elas passam a ser buscadas na ciência, dentro de um aspecto totalmente racional. Tá? Ou seja, totalmente em oposição à subjetividade da Idade Média, à subjetividade do Barroco. Toda aquela subjetividade emocional e instável passa a perder força a partir do racionalismo. E aí eu tenho a retomada da cultura clássica. Equilíbrio, razão, espaços bucólicos. Quais são os espaços bucólicos? O homem em contato com a natureza. Então eles entendiam, os Árcades, claro, eles estavam resgatando o mesmo pensamento do classicismo, então eles tinham basicamente a mesma filosofia, de que o ambiente bucólico, o homem em contato com a natureza, ele iria entrar num processo de evolução cultural, evolução científica, equilíbrio e razão. Lembrando, da mesma forma que eu disse aqui, personagens importantes do Barroco, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Personagens importantes do arcadismo. Personagens importantes do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Tá? Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que falam que eles, no caso, Tomás Antônio Gonzaga, idealizam a obra e tem a participação de Cláudio Manuel da Costa, aquela famosa obra que já falamos sobre ela, Cartas Chilenas. Tá certo? Então, não esquece, 9º ano, primeira série, trovadorismo, ok, barroco e arcadismo também. Pessoal, dá uma revisada, quando vocês tiverem acesso a essa aula, dê uma olhada no material de vocês, nas anotações do caderno, aquilo que anotávamos no quadro, aquelas atividades que resolvíamos em sala. Então, vai ser muito importante para vocês, tá? Espero que vocês possam tirar uma excelente nota e em 2021, com a bênção de Deus, vamos estar todos juntos. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2021 cheio de realização de sonhos, muita paz e o mais importante, saúde para todos nós. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.